Graça e paz, irmãos. Boa noite. Uma alegria a gente estar aqui de novo, essa nossa oportunidade de comunhão. E quando a gente fala de jardins e muitas plantas, quando a gente fala de muitas pessoas, quando a gente fala da graça que é o reino de Deus, que é essa oportunidade de encontrar pessoas de todos os tipos, todos os jeitos, todas as cores, né, todas as formas, a gente lembra da graça de Deus. Então tem sido uma bênção e uma alegria. E essa fartura e essa festividade faz a gente lembrar do momento em que Jesus estava com seus discípulos em Marcos, no finalzinho, e ele disse para os discípulos: ide por todo mundo e fazei discípulos de toda a nação, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A gente olha para esse texto e ele está condensado, né, num pequeno trecho, praticamente 1 ou 2 versículos, e a gente às vezes não se dá conta de que isso ocorre durante a história, ao longo do tempo. E principalmente acontece muitas vezes na vida de pessoas que estão numa linha de frente e Deus chama para estar lá, né? E a gente tem conhecido alguns missionários que têm estado conosco, e hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco do Fábio, da sua esposa também, que caminha com ele, da Joana, que deve estar dormindo nessa hora, eu imagino, com as crianças ali, é tarde lá na França, a Sofia e a Júlia. Mas eu queria que nós orássemos e agradecêssemos a Deus essa oportunidade, porque como cristãos nós sempre estamos em missão, né? Não importa onde quer que estejamos, Deus nos deu uma missão de estender e levar a sua palavra e o seu amor a todo aquele que sofre. Esse é um motivo de louvor, esse é um motivo de adoração, esse é um motivo de culto. Nós nos reunimos diante do nome de Jesus, que é poderoso, como estava cantado no prelúdio, para nos reabastecer dessa direção e dessa unção, para que a obra de Cristo seja realizada por Ele, através de nós e muitas vezes apesar de nós. Vamos orar. Feche os teus olhos, deixe o seu coração na presença do Senhor. Aproveite esse momento gostoso, esse momento divino, gracioso. Faça a sua oração. Se até agora você não tinha parado e ficado na presença de Deus de uma maneira mais devocional, faça isso agora, aproveite esse tempo. Estamos em tempo de culto. Pai, te damos graças por essa tarde, por esse fim de tarde aqui, noite em tantos lugares. De alguma maneira, a gente está conectado com tantas partes, Senhor. E o mais importante é nós estarmos conectados principalmente por causa da obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor representa para nós. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite, através do nosso cultuar. Sê conosco, Senhor. Espírito Santo, sê presença certa em cada um dos nossos corações. Alegra-te, Senhor. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. É um prazer estar com vocês hoje, poder servir esta igreja, servir a Igreja de Jesus mais uma vez. Um prazer estar com o Fábio, meu amigo Wellington, amigos de anos, né, Fábio, já mais de 20 anos, o Wellington talvez uns 15 anos aí, a gente está junto. E também novos amigos que eu estou formando hoje, estou aqui com a minha família, minha filha Andresa, minha filha Rebeca, que está aqui comigo, e nós vamos adorar Jesus, amém? Vamos adorar Jesus, digno de louvor, digno de adoração. Sou pastor na Igreja Batista, lugar de esperança na cidade de Montemor. Hoje nós estamos aqui na nossa casa na praia, mas é tempo para adorar Jesus, não importa o lugar. Eu tenho o prazer de servir a Jesus, não importa onde eu esteja.
Amém? Feche seus olhos. Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Jesus, reunida, Senhor. Mesmo, Senhor Deus, que em torno, Senhor Deus, da internet. Obrigado por essa ferramenta, Senhor Deus, que une nações. Essa ferramenta, Senhor, que une os povos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Não há limite, Senhor Deus, para o avanço do teu reino. Nada pode parar o avanço da tua igreja. Nada pode parar, Jesus. Obrigado, Senhor. Ainda que esteja batido, atribulado e perseguido, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Ainda que aflições me cerquem, ainda que a videira seque, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Ainda que eu esteja abatido, ainda que esteja abatido, atribulado e perseguido, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Ainda que a visão me cerque, ainda que a videira seque, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele me faz cantar nos vales, ele me faz subir montanhas, ele faz chover meu deserto, ele me faz vencer, ele me faz dançar nos vales, ele me faz subir mais alto, ele faz chover em terra seca, ele me faz vencer. Ainda que esteja batido, tribulado e perseguido, eu não vou deixar que as pedras clamem. Ainda que aflições me cerquem, ainda que aflições me cerquem, ainda que a videira seque, ainda que a videira seque, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele me faz cantar nos vales, ele me faz subir montanhas,
nos vales, Ele me faz subir mais alto, Ele faz chover em terra seca, Ele me faz vencer, Ele me faz cantar nos vales, Ele me faz subir montanhas, Ele faz chover em meu deserto, Ele me faz vencer. Ele me faz dançar nos vales, Ele me faz subir mais alto, Ele faz chover terra seca, Ele me faz vencer. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque, Senhor Deus, tu tens sido, Senhor Deus, aquele em que nós podemos repousar em horas de aflições, em horas de angústia.
Tu tem nos abraçado, Jesus, com os teus braços de amor. Muito obrigado, Jesus. Tu é aquele, Senhor Deus, que tem nos dado força para vencer, Senhor Deus, essas tribulações, Pai, e aflições do dia a dia. Obrigado pelos teus braços, Jesus. Obrigado porque em Ti nós temos descanso. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos. Obrigado. Bom servir vocês. Aleluia. Obrigado, pastor Over. Graças a Deus. Essa canção que fala do descanso lembra para nós aquela parte do nosso culto em que a gente lembra de levar as pessoas que sofrem ao altar de Cristo, para que o Senhor possa fazer aquilo que nós não podemos, que é tocar nas suas feridas, que é mexer com a sua alma, consolar os seus corações. Sim, Senhor, nós te damos graças, Pai. Damos graças por ter colocado essas vidas, Senhor. Lembrar que o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Lembrar que o Senhor é o Deus que estende a mão. Lembrar que o Senhor é o Deus que tem olhado por nós, olhado por aqueles que sofrem, como comunidade, Senhor. Com os meus irmãos, nós oramos por todas essas vidas, todas as que foram mencionadas, todas as que foram lembradas, todas as que estão sozinhas, talvez nesse momento, Senhor, por conta da oportunidade, não consigam ter uma visita, uma palavra, Senhor, mas que o Senhor pode entrar em todo lugar e visitar todas as pessoas. Rogamos por aqueles milagres que só o Senhor pode fazer. Rogamos, Senhor, por aqueles milagres que só o Senhor pode abrir. Rogamos para que Jesus Cristo seja glorificado através das tuas boas e santas obras, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão numa situação tão difícil de lutar, que possam ter a oportunidade de testificar e testemunhar o teu amor, a tua bondade, a cura, Senhor, a salvação, a libertação. Nós oramos, nós te agradecemos. Tudo isso em nome de Jesus.
Senhor, nas nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir uma canção com o Wellington. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e assim eu entoarei entre o teu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, te adorarei, ó meu Rei, e assim eu entoarei entre os teus louvores, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti, Jesus, meu Rei. Seja bem-vindo, Jesus. Ouça o som do meu coração nesse lugar. Eu entoarei e os teus louvores, que sejam doce, que sejam doce, doce som, que sejam doce, doce som, que sejam doce, doce som para ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus, irmãos queridos. Eu queria lembrar que nós somos uma comunidade que temos aprendido a olhar para fora, para aqueles que sofrem, e pensar nisso com todos os recursos. Lembrar você de que, apesar da forma como estamos nos reunindo, nós temos lembrado também do privilégio das ofertas e de que elas são recursos do Senhor para serem usadas no reino de Deus exclusivamente, para se tornar bênção na vida das pessoas de alguma forma. Então, você lembrando aí durante o mês aí, faça isso, né? Aqueles que estão nos visitando não se constranjam. Provavelmente todos já sabem que é uma parte também importante do culto. Tudo é para o Senhor, do Senhor, e de fato nós não temos a menor ilusão de achar que temos algo, né? Somos de Deus e tudo é dele, para a obra e graça dele. Eu queria, agora que a gente vai escutar a palavra, só lembrar, aliás, a gente escutou a palavra cantada, né? E quem canta louvor prega a palavra cantando. Principalmente quando tem letra boa, né? Igual as que a gente, igual as que a gente ouviu. E eu queria lembrar um pouco do Fábio, ele que vai contar a história dele. Ele tem o desafio aí de um tempo curto, tadinho, mas para falar sobre montanhas e vales, de quando Deus caminhou com ele e o levou a caminhar, desde o Brasil. Eu me lembro ali na Presbiteriana do Brás, todo mundo meio enrolado por um lado e o Fábio lá se enfiando lá nas casas dos bolivianos e fazendo diferença no meio de um povo que a gente podia até dizer que era refugiado aqui no Brasil. E a palavra refugiado vai fazer parte da estrada do Fabinho e da sua família. Depois ele foi para o Canadá, Deus usou a vida dele lá, na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão, e agora ele está na França. Mas o mais importante é que o Fábio tem servido ao Senhor, tem entendido o chamado e Deus tem cuidado da vida dele. E eu queria que ele ficasse com a liberdade de nos falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Queria que o Hamilton orasse pela vida o pastor Hamilton orasse pela vida do Fábio, nesse momento de entrega da palavra. Deus, nosso Pai, como somos gratos a Deus por estarmos como família reunidos ao redor da Tua mesa, Senhor. Nós te bendizemos porque estar juntos é um milagre. Hoje é um milagre ainda maior que, graças à tecnologia, nós temos pessoas, ó Deus, de todos os lugares. Estamos em São Paulo, estamos na França, estamos no litoral, estamos, ó Deus, em alguns lugares diferentes, ó Deus, mas juntos, ó Deus, juntos diante do Senhor. E hoje, com o privilégio de ouvir o Fabinho, ó Deus, falar da grandiosidade do Teu reino, da Tua palavra, e nós te agradecemos por ele e pedimos que a unção do Espírito Santo esteja sobre ele, que ele fale com autoridade e que edifique as nossas vidas. Deus, abençoe sua família, sua esposa, e a Deus, a palavra que ele vai proferir. Oramos assim, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia ao leão da tribo de Judá, a ele que venceu. O grito tetelestai está consumado. É o grito que foi dado antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer Big Bang. A cruz foi erguida e a crucificação é o fato histórico que ocorre há 2000 anos atrás, mas ele é o leão da tribo de Judá que venceu e o livro abrirá, que nos traz esperança, porque todo joelho se dobrará no céu, na terra
e debaixo da terra, e confessará toda a língua de todos os povos, de todas as nações. Ele é o Senhor, ele é o Curios, ele é o Master. É o Deus que age, é o Deus que age em nós, é o Deus que age através de nós, é o Deus que age por nós, é o Deus que age apesar de nós, é o Deus que age a despeito de nós, é o Deus que age até sem nós. Louvado seja o seu nome. Olha só, graça e paz, é um privilégio eu estar com vocês. E se partir 40 minutos, é como a gente diz no francês, começou o jogo que tem 40 minutos, não tem nem 45 minutos. Às vezes eu penso que seria melhor assistir o Palmeiras só com uns 40 minutos e deixar aqueles 5 minutos finais de sofrimento para o outro jogo. Mas é um privilégio poder rever amigos, conhecer vocês e ter na sala o meu amigo Wellington Youver. Que grande alegria, que saudade de vocês. Obrigado por terem vindo e participado. Pois bem, essa jornada ela é minha, mas não é só minha, ela é tua também. Ela é tua, mas ela é minha, ela é nossa. Porque, na realidade, o Pai ele é meu, mas ele não é só meu, ele é teu. Ele não é só teu, ele é meu, ele é nosso. Pai nosso, que estais nos céus. Painho, Daddy. Ele é nosso, e antes de falar e de compartilhar qualquer coisa que, de uma maneira espontânea, eu possa dizer sobre o Brasil, o Canadá, o Japão, a França, ora, países que eu vivi, fora os países que eu visitei. Mas eu tenho que falar e desconstruir 3 princípios para que você carregue, para que você guarde dentro do teu coração, da tua mente, se torne verdade quando você sair desta reunião. 3 princípios. O primeiro deles é que Deus é um Deus missionário, e que todos nós somos missionários. Ora, essa é a premissa básica. Este é o pressuposto dessa reunião. Deus é um Deus missionário porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E todos nós somos missionários porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu assim vos envio. Ora, missionário, esta palavra não existe em nenhum lugar das Escrituras, do livro de Atos e tampouco no Novo Testamento. No entanto, a palavra apóstolo é o significado do ser enviado, do ser missionário. Agora você olha aqui para mim, o que significa apóstolo? Não os apóstolos, os 12, aqueles que viram a Jesus e andaram com ele. E tampouco eu estou falando dos apóstolos, que tem a ver com o Senado romano, que o cristianismo tomou emprestado a partir do século IV e virou esta hierarquia, que os apóstolos significam estes quase deuses, semideuses, com 10, 15 igrejas e 30 bispos debaixo dessa hierarquia. Não, apóstolos somos nós, somos enviados. Todos nós somos missionários, porque Deus é um Deus missionário. Ora, isto posto, a segunda desconstrução que eu tenho que fazer antes de começar qualquer coisa, é lembrar você que Atos capítulo 1, 8 diz que nós recebemos o Espírito Santo, veio sobre nós para que possamos ser testemunhas. Ora, a palavra grega é sermos mártires. Eu estou numa cidade que 48 mártires foram martirizados no ano 177. Se você buscar missão na Europa, você vai ver 3 vídeos meus de quase 5 horas falando sobre este acontecimento. Mas nós somos testemunhas, e Jesus disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ora, se Deus é um Deus missionário e todos nós somos missionários em segundo lugar, missões não é somente ir, mas é ficar. É ficar em Jerusalém. Talvez você esteja em São Paulo, talvez você esteja em Marília, talvez você esteja no Guarujá, em Montemor, ou em Recife. Talvez você esteja onde quer que você esteja, e jamais você chegará na Judéia. Talvez você chegará na Judéia, mas talvez você não chegará. Nem na Samaria, e nem nos confins da terra. Talvez você vai chegar na Bolívia, na Argentina, ou no Canadá. Talvez não, mas Deus te plantou aonde você está para que você dê frutos. Ora, essa é a premissa.
Missões não é somente ir, mas é ficar. Porque John Wesley, ele disse, fiz do mundo a minha paróquia. E o terceiro princípio que nós temos que desconstruir é que quando Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos e pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único verbo no imperativo no grego é fazei discípulos. Pois bem, uma pausa. E o que isso tem a ver comigo e com você? Porque o verbo ir, ele está no gerúndio, é em indo. Fazei discípulos. Professor, você indo, faça discípulos. Advogado, engenheiro, dona de casa, sapateiro, administrador, até pastor. Em indo, fazei discípulos. Esse é o projeto. Essa desconstrução que eu e você temos que ter, porque conquanto a igreja presbiteriana que me fez muito bem, graças a Deus, aleluia, eu, com 10 anos de idade, observava esses missionários com malária, catando piolho de cabeça de gente que estava na África, traduzindo as escrituras em tribos indígenas, ora, viajando para ilhas do Pacífico. Tudo isso tem a ver com o sentido missiológico, mas estava muito distante esta realidade. No entanto, esta realidade tem a ver contigo, comigo, agora, em Jerusalém, na tua Jerusalém. Portanto, dê fruto aonde Deus te colocou. Seja você um professor, um estudante universitário, seja você um dentista, seja você um advogado, seja você um pastor. Pois bem, essa é a premissa básica para que a gente possa desconstruir. E agora, foi só um preâmbulo, eu nem comecei a pregar. Fique comigo. Aguente os 35 minutos, porque foram 5 minutos de preâmbulo. Porque a pergunta básica que o Tom me desafiava a falar era, basicamente, quais são as montanhas e os vales que eu provei em todos esses países. Ora, se eu pensar no Brasil, as experiências que eu tive, como o Tom dizia, eu era pastor e não sabia que eu era pastor. Eu plantei uma igreja sem saber que eu estava plantando uma igreja. Eu fiz missões sem saber que eu estava fazendo missões. Eu evangelizei bolivianos sem saber que eu estava plantando uma igreja, tendo uma experiência transcultural. E essa igreja surgiu. Surgiu depois de 4 anos, com espontaneidade. Surgiu com carinho, eu todos os dias pastoreando pessoas. Surgiu enquanto eu ia e ministrava pessoas que estavam com problemas de drogas, de sexo, de divórcio. Surgiu de uma forma tão espontânea, surgiu de uma forma tão livre, surgiu porque assim é o chamado de Deus, e eu me tornei um bivocacional, e não existia nenhuma teologia por trás, nenhum academicismo, porque conhecer a Deus no Novo Testamento não tem a ver com esse academicismo. E olha só que você está olhando para um cara que nesses últimos 6 anos tem ficado no seminário quase todos os dias, agora estou fazendo um mestrado em divindade, e daí? O conhecimento do Novo Testamento tem a ver com o fato que Jó disse antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O conhecimento de Jesus no Novo Testamento tem a ver com esta caminhada, com este espigão no teu coração que tem a ver com a existência em fé. E foi isso que brotou no meu coração quando eu existia e vivia no Brasil. No entanto, a grande montanha e o grande vale foi a instituição chamada igreja. Pastor, que era lobo. Pastor, que era safado. Uma instituição que mata os seus soldados feridos. Uma instituição que você está andando como se for assim, em eggshells, né? Andando por cima de cascas de ovos. Estão esperando você para te pegar no primeiro alçapão. Você sabe do que eu estou falando. Talvez você esteja aqui machucado pela instituição brasileira. Talvez você esteja aqui porque você sabe que o evangelho se diluiu. Talvez você esteja aqui e sabe que você foi colocado e fritado, triturado, esmagado, manipulado por aquilo que tem a ver com a igreja evangélica brasileira, que de evangelho quase que não ficou nada. A igreja evangélica brasileira se tornou uma igreja evangélica sem cruz. A igreja evangélica brasileira se tornou uma igreja evangélica do ódio. A igreja evangélica brasileira se tornou, a partir dos anos 90, só vem crescendo,
só vem crescendo gradativamente. Eu experimentei isso no meu corpo, na minha carne, na minha mente, na minha alma, que eu fiquei 6 anos sem pregar em português. Eu ouvia falar que existia um crente, não, primeiro um brasileiro, over. Fora do Brasil eu corria. Aí depois, Wellington, era crente brasileiro, saía correndo mais rápido que Carl Lewis, ou Ben Johnson, lembra dele? Vum! Aí, Tom, quando falava era crente pastor brasileiro, meu Deus, eu nem deixava terminar a palavra. Crente brasileiro, papo! Fugia, 6 anos, tão machucado que eu estava. Se tornou uma montanha. Pela graça de Deus, essa cura interior se instalou no meu coração quando eu fui convidado para participar na Flórida e pregar o evangelho. Uma vez por semana foi uma cura no meu coração, porque ele é o bom pastor e pouco a pouco eu fui sendo restaurado e vendo que a gente séria, brasileiros sérios, pastores sérios, é por isso que eu estou aqui, pela graça de Deus, eu tenho o Tom como referência. Aleluia, louvado seja o seu nome. Mas esse capítulo do Brasil, eu quero terminar com o fato que eu e você somos cuidados pelo bom pastor. Se você está aqui, sabe que o bom pastor está cuidando de ti. O bom pastor conhece as suas ovelhas e ele as chama pelos seus nomes. Essas ovelhas ouvem a sua voz e elas seguem a Jesus, ele as conhece. Talvez você esteja aqui assim, esmagado, acachapado pela instituição. Você carrega estas marcas. Jesus está dizendo, eu conheço o Wellington, eu conheço o Over, eu conheço o Evandro, eu conheço o Ricardo, eu conheço o Tom, eu sei o nome, eu sei a cor do teu sapato, eu sei qual que é o teu sorvete favorito, eu sei qual que é a carne que você mais gosta naquele churrasco, mas eu sei também das angústias da tua alma, eu sei e conheço o teu choro, Elcio, eu sei, Hamilton, quantas vezes você caminhou e sentiu esta pressão. Eu sei, eu sou o teu bom pastor. E nada te faltará. Isto posto, eu chego no Canadá, menos 40 graus. O que você acha disso? Já imaginou? Menos 40 graus? Eu chego no Canadá e não sabia falar inglês nada. Eu ia no shopping center, não tinha dinheiro, ia em qualquer outro lugar, começar a falar, perguntar quanto que custa esse sapato, quanto que custa essa televisão, quanto que custa essa roupa, vestir a roupa, não tinha um centavo, só para praticar o idioma. Só para aprender, graças a Deus eu aprendi, senão, se eu tivesse aprendido, eu não teria me casado, né? Graças a Deus que Deus nos treina em todo o tempo. Imagine só, graças a Deus por esse treinamento intensivo que veio sobre mim essa graça, mas eu não tinha nada, eu não tinha família. Imagine só, sem família, 40 graus abaixo de zero. Eu chego no aeroporto do Canadá e eles esquecem de carimbar o meu passaporte. Eu não sabia. Essa burocracia, não é só brasileira, viu? Está em tudo quanto é lugar. E eu chego lá, não carimbo o meu passaporte, eu já tinha um visto para renovar, para ficar no Canadá, de modo que, na realidade, eu tinha um visto nos Estados Unidos para sair do Canadá, ir aos Estados Unidos, voltar com o visto renovado, é assim que funciona. E eu vou até os Estados Unidos e o guarda, o oficial, ele olha para mim na fronteira. Ele olha para mim e fala, rapaz, olha só, você tem até o visto dos Estados Unidos para entrar e fazer a renovação, mas, na realidade, quando você entrou no aeroporto do Canadá, ninguém te carimbou. Então, você está e não está. Falei, meu Deus, o que eu faço? Ele falou, volta para o Canadá. Volta para Toronto, carimba e vem de novo, até Buffalo, Nova York. Aí eu volto para o Canadá, carimbo o tal do passaporte, eu chego de novo dos Estados Unidos, estou no consulado canadense, e aí começam a olhar os arquivos. Rapaz, eu não estou encontrando os seus exames médicos. Mas, meu Deus, eu estou aqui como estudante. Ora, se eu sou um estudante, parte do princípio do pressuposto que eu fiz esses exames antes de eu vir. Se eu não tivesse feito, vocês não teriam dado tal visto. E o que eu faço agora? Olha, volta para o Canadá. Falei, você está de brincadeira. Volta para o Canadá, porque a gente tem que ver o que vai fazer. Falei, é a segunda vez que eu volto. Não é aqui até a Zona Leste. Eu estou falando de sair de Toronto a Buffalo, a New York. E vai para lá, e vai para cá. Eu volto para o Canadá. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí eu falo, mãe,
me ajuda. Meu Deus do céu, eu tô falando isso... Qual ano que era? Era 2000 e algo. A gente pensa que o mundo começou ontem, né? Que tudo é iPad, iPhone, e mensagem, foto, instantânea. Não! Eu falo, mãe, você me ajuda? Ela vai, mamãe, ligando para o consulado canadense em São Paulo. Ela usou, sabe o quê? Aquele telefone que sai... O tempo do dinossauro. Lembra que você discava assim? Over, lembra? Você fazia... Lembra disso? Você tinha que bater assim até ali o fundo, senão ao invés de ser 9, ia 8, né? Aí lá, aperte número 3. Aí a mamãe... Nem quando você aperta o Wellington funciona. Então lá, aperte número 2. Aí a mamãe... E de repente... Alô? Vem lá alguém, consulado canadense. Ajuda meu filho. Como ajuda teu filho? Tá lá em Toronto, tal, qual, tal, tal, tal. Deixa eu ver aqui no sistema. Encontrei todos os exames. Está em Trindade e Tobago. Mandaram para lá. Ai, meu Deus. Aí eu volto para os Estados Unidos. Aí carimbam tudo. Aí me devolvem dinheiro. Aí me dão visto mais daquilo que eu precisava. Aí uma coisa maravilhosa, as portas se abriram. Mas eu só estou dizendo isto, meus amigos, porque a gente vive uma vida cheia de burocracias. Talvez você esteja aqui. Talvez você esteja recebendo muitos nãos. Talvez você esteja aqui vivendo uma burocracia porque o banco não quer te dar crédito. Talvez você esteja aqui porque entrevistas estão encurraladas e você não encontra um trabalho. Talvez você esteja aqui esperando um documento. Talvez você esteja aqui sem a tua família. E pior do que estar sem a tua família, talvez você esteja me ouvindo nesta noite e a tua família está do teu lado, porque a minha família não estava do meu lado. Mas pior do que a família não estar do teu lado fisicamente, é ela estando fisicamente, ela está ausente. Isto posto, olha aqui para mim, porque eu sei que eu estou falando com você. O sobrenatural se miscui com o natural. O ordinário se miscui com o extraordinário. E a mamãe, só discando de um telefone cinza velho, é capaz de abrir portas imensuráveis e portões indizíveis, imponderáveis e absolutamente inimagináveis. Porque o Deus que nos chamou e diz, vamos atravessar o mar da Galileia, com quanto seja um mar que tem uma largura de 12 quilômetros e 21 quilômetros de comprimento, ora, a gente pode ir a nada. E aí nós vamos, parece que Jesus é o amigo da onça, venha comigo, e aquela tempestade que cai no mar da Galileia, ora, em Israel não chove. Quando eu estive em Israel, alguém disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, ele falou, você é de São Paulo? Eu falei, eu sou, ele era de Israel, ele falou, olha só, quando tem a garoa, em São Paulo é a chuva aqui. Quando chove em São Paulo é a tempestade em Israel. Quando em São Paulo tem aquela tempestade, em Israel não existe. Mas naquele dia, Jesus disse, vamos. E parece o amigo da onça. Mas o fato é que nós passamos pela existência e pensamos que ele é o amigo da onça. Nós pensamos que ele está adormecido, mas ele tem todo o controle, porque ele tem todo o poder, porque ele é o todo-poderoso. E ele se levanta e ele diz, cesse ventos, cesse. E aí aquilo que é o inimaginável, um telefoninho, pode abrir milhares e milhares de portas. Talvez você esteja aqui, experimentando essa tempestade. Talvez você esteja perguntando, será que Jesus vai acordar? Talvez você esteja aqui, imaginando que ele te deixou só. Talvez você esteja aqui pensando que você é uma marionete nas suas mãos, mas eu estou aqui para afirmar que ele te conhece, ele te sabe, e você é sabido por ele, enquanto você caminha pela fé. Ora, na realidade eu saio do Brasil, do Canadá, e tudo isso eu continuo sendo um bivocacional. Tenho meu ministério, meu trabalho, tenho meu ministério, as minhas atividades, eu chego na Espanha contratado pela ADE.
E, de fato, na Espanha foi uma das experiências mais undergrounds que eu tive na minha existência, porque enquanto eu pregava e falava como eu estou falando com você, era indivíduo tomando cerveja na minha frente, era outro fumando uma xixa ou hookah, eu não sei como se chama no Brasil, aquela coisa que você põe na boca assim, e vem aquela fumaça dos árabes, e eu pregava o evangelho. E isso foi um treinamento maravilhoso para mim, para eu depois ir para o Japão, vir para a França, e foi assim, Deus me treinando, não foi a Jocum, não foi a Evangelical Covenant, não foi nenhuma organização, foi a vida, foi a experiência do espigão, da existência. E eu fui, estava na Espanha, aquela solidão. Eu pensava que eu jamais ia me casar. Um andarilho, Wellington. Não tinha nada, não tinha um tostão no bolso, não parava em casa nenhuma. E pela graça de Deus eu conheci a minha linda esposa, e hoje eu tenho a Sofia, a Júlia, as coisas começaram a se encaixarem, de modo que na Espanha em particular, eu estava trabalhando numa empresa que eu fazia as extra garantias dos veículos Toyota. Trabalhava numa empresa de Barcelona, com conexões na Holanda, com conexões na Inglaterra, com conexões na própria Espanha, com conexões em Portugal. Era uma maravilha. A garota Andréa, que havia me ensinado a fazer todos os processos, havia me ensinado muito bem, era uma pessoa absolutamente, extremamente inteligente. Ela me treina, eu tomo posse de todo o processo e ela sai. Licença de maternidade. E aí eu começo a dominar tudo, e a Toyota vem para o meu chefe, Jorge, e diz: eu quero o Fábio responsável por tudo. Eu falei: meu Deus, a Andréia vai subir pelas paredes. Aí a Andréia volta, de modo que quando nós tivemos a conversa, eu disse: bom, eles me escolheram. Ela queria cuspir fogo. E, aliás, ela se tornou responsável por toda a operação e fez da minha vida um inferno de tanta inveja. Ora, de tanta inveja que ela teve, eu caí numa depressão tão profunda, tão esmagadoramente profunda, que eu tive que buscar um médico. Eu me lembro até hoje, eu sozinho, sem família, eu sozinho, sem recursos, eu sozinho, sem amigos, eu sozinho, sem a indicação de um médico que de fato me conhecera, um médico da família, eu sozinho, sem casa, porque eu morava com um colega, não era minha casa, eu tinha apenas um quarto, eu sozinho naquela beliche, eu sozinho, não tinha forças para ir ao trabalho, eu sozinho, quando ia ao trabalho, a gravata era azul, o paletó era rosa, eu sozinho, cheguei a ir ao trabalho, a minha camisa estava do avesso, eu sozinho estava morrendo, eu sozinho estava sendo tragado por um espírito maligno de inveja e uma depressão profunda, até que vem alguém daquele grupo, um ateu, graças a Deus. Aqueles do tipo, sou ateu, graças a Deus. Alex, um garoto da França. Eu tenho liberdade para dizer a vocês, um ateu francês missionário que estava na Escócia, trabalhando nas plataformas de petróleo e deixou tudo para ir com os Médicos Sem Fronteiras a Filipinas e fazer projetos pelo mundo inteiro, e participava das minhas reuniões que eu pregava Jesus, e ele veio até a mim e disse: eu te conheço, Fábio, levanta e anda. Sai desta cama, toma o teu leite e anda. Em outras palavras, aleluia. Fábio, sai desta cama, volta a trabalhar, vai buscar trabalho, rapaz. Já te conheço até hoje, fui visitá-lo em Bruxelas, há alguns meses atrás. Amigo querido, boca de Deus, palavra de Deus, na boca desse rapaz. Eu levantei, comecei a buscar trabalho. E encontrei o melhor trabalho que eu já tive na minha existência, dá para acreditar? Me tornei um gerente internacional, antes de ter ido aos Estados Unidos. Porque, na realidade, uma das montanhas e vales mais terríveis é a perseguição da inveja. Talvez você esteja passando isso no teu trabalho hoje. Talvez você esteja alguém querendo te sugar, te usar, te manipular. Talvez seja alguém que
está no seio da tua família e você tem que estabelecer boundaries, limites, para que pare, para que cesse este fluxo. Talvez seja esta uma montanha para que você experimente de fato a força da águia e do Senhor, porque Ele é quem faz forte, alcançado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E os jovens se cansam e de fatigam, eles ficam exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças e eles voam, e eles sobem com asas como águias. Louvado seja o nome dele. Talvez você esteja aqui sem esta força. Você está me ouvindo? Olha, eu sei que eu estou dizendo contigo, talvez você esteja extremamente deprimido. Sobretudo nesse momento de Covid. E saiba disto, o próprio Jesus, ele sofrera tal inveja, porque Pilatos, ele sabia, ele percebeu em Marcos capítulo 15, diz que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. É uma montanha real. É um vale que eu e você podemos passar. Não é só instituição. Não é somente aqueles que dizem em nome de Deus e de Deus não tem nada. Não são somente os processos burocráticos ou burocráticos e as depressões abismais da nossa alma. São fatores externos, mas são fatores internos. São entes inimigos que nós não vemos e são intangíveis, mas são entes também tangíveis de carne e osso que estão sendo usados também ou usadas por seres invisíveis, malignos, mas também são todos os vulcões da minha alma e do meu inconsciente que eu tenho a dizer: acalma-te, alma, porque o Senhor é Deus. Pois bem, depois da Espanha eu chego nos Estados Unidos e nós de fato tínhamos um lugar maravilhoso. Morávamos num lugar formidável na Flórida. Minha esposa tinha um emprego muito bom. Eu trabalhava num banco, JP Morgan Chase, depois do Citibank, e ela disse: vamos para o Japão? Tinha acabado de sair da lua de mel. Voltava, eu queria casa. Eu falei, eu casei porque eu quero ter uma casa. Eu estava cansado de ser andarilho hebreu. Apuro que anda no deserto. Eu falei, meu Deus. Aí eu voltei com uma proposta para ela. Falei, deixa eu pensar. Inclusive, eu tinha comprado, está aqui, uma foto de Paris. Eu já disse isso para o Tom. Estava em Barcelona. Eu falei, não vou colocar esta foto aqui em Barcelona. Acabei de chegar em Paris, porque esta não é a minha casa. Um dia que eu tiver a minha casa, eu coloco. Aí eu chego na Flórida. A minha esposa disse, vamos? Aí depois eu pensei, deixei a foto ali dentro da mala. Não vou colocar em nenhum lugar, porque nós vamos partir. Aí eu fui para o Japão. E, de fato, foi um projeto de 2 anos e a foto nem foi para o Japão. Resumindo, depois de 12 anos, essa foto que nunca foi posta num quadro ficou entre esteiras de aeroporto, entre casacos e casas, as mais diversas, e malas. Depois de 12 anos, eu coloco a bichinha aqui na minha frente. Aí chega o pessoal, é uma foto de Paris. Eu estou em Lyon, depois de 12 anos, todo este processo de peregrinação, alguém entra em casa e fala, meu Deus, você está do lado aqui de Paris, isso supostamente devia ser um souvenir para você lembrar de algum lugar que você foi, como aquele que eu tenho do Camboja, ou como este chapéu de Hong Kong, essas coisas todas. Mas esta foto, só Deus sabe a história que existe no meu coração, da minha busca existencial de ter um lar, não apenas uma casa. Nesse processo, nos Estados Unidos, eu tinha um bom trabalho. Eu não vou exagerar. Nós morávamos num lugar que tinha quadra de tênis, tinha sauna, tinha piscina, tinha 3 quilômetros que eu podia assim andar e correr, e aí eu via os lagos, tinha crocodilo. Eu não estou exagerando. Aí eu deixei tudo, larguei tudo. Veio o Luciano, amigo meu, do Brasil, e falou, meu Deus, Fábio, você está doido? O que você vai fazer, rapaz? Você está deixando absolutamente tudo para ir para o Japão. E talvez você me pergunte o que isso tem a ver
comigo. Ora, eu fiz a escolha que é a antítese do projeto da teologia da prosperidade. Eu fiz a escolha que é a antítese daquilo que tem a ver com o evangelho brasileiro e aquilo que se prega provavelmente em 3/4 do planeta Terra. Eu fiz a escolha daquele que tem a ver com o fato que crê que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora olha aqui para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem a ver que você vai receber tudo aquilo que você quer. Não, não é tudo que eu quero que eu tenho, mas tudo que eu necessito eu terei, porque nada me faltará. Louvado seja o seu nome. O pastor que conhece o meu nome, o pastor que conhece a minha dor, o pastor que sabe sobre as trilhas da minha alma, do meu ser, da minha existência, no chão debaixo deste sol. É aquele que diz, nada te faltará. E ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo, porque eu disse, ide, e indo, fazei discípulos, ainda que seja apenas em Jerusalém. Eu estarei contigo, Wellington, Tom, Marcelinha, John, Alessandra, Fábio, Jona, Sofia, Henrique, François, até os confins da terra, até o final da existência. Não terei tudo aquilo que eu quero, mas terei tudo aquilo que eu necessito, de modo que o convite que eu faço a você não é para largar tudo, não, porque este foi o meu caminho, a minha jornada, a tua é a tua. Mas numa coisa eu estou certo, eu e você todos os dias estamos sendo convidados para ouvir a voz de Jesus e falar, eu estou te seguindo, porque foi ele quem disse, se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, porque de fato, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Ora, dia a dia, o que você precisa entregar hoje? O que você precisa negar? Qual é a cruz que você precisa carregar? Talvez seja a ansiedade que está te consumindo. Talvez seja, de fato, algo que tem a ver com a posse. Com um sonho que para você parece que é algo sine qua non. Mas o caminho de Jesus é outro para ti. Talvez seja a tua filha que você precisa entregar no altar e falar, cuida dela. Ela é tua antes de mais nada. Talvez seja o teu ministério, que não é teu, é dele. Talvez seja o narcisismo. Talvez seja o egoísmo. Talvez o desejo do aplauso, de ser reconhecido. Talvez é a egolatria. Seja lá o que for, o teu caminho é o meu caminho, é o teu caminho, é o caminho do discípulo de Jesus, porque ele nos chama a nos negarmos. Aquele que segue a Jesus deve se negar dia a dia, para que possa experimentar a graça de Jesus, que nos salva, que nos liberta, que nos cura, que nos fortalece e nos levanta. Olha só, eu já estou quase terminando. Quando eu chego no Japão, foi de fato uma das experiências mais neotestamentárias que eu tive. Eu acabei escrevendo um livro em inglês. Quem sabe um dia será transformado em uma literatura da língua portuguesa, mas o Japão, aquilo que se diz, é um país anticristão, ateísta, menos de 1% de cristãos, não tem igreja, não tem missionário, é o cemitério dos missionários, tudo isso se diz. Mas eu vou ser sincero e honestamente falando, eu vi Deus em todos os lugares, eu me surpreendi com a graça de Deus visitando o nosso ministério, o nosso trabalho. De modo que eu quero falar sobre as montanhas e vales. Eu me lembro que eu tive que fazer uma cirurgia seríssima. Hoje eu posso falar e dou risada. Eu tinha um cisto aqui no meu bumbum, no meu traseiro. E descobriram. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer, senão eu vou escandalizar. Mas, enfim, outro dia eu conto essa piada, mas em off.
E, na realidade, tinha um cistinho, e aí eu fui nos médicos, aí os japoneses olhavam para mim, falavam, meu Deus, eu não posso fazer nada, nós não podemos fazer nada. Mas como vocês não podem fazer nada? Vocês são médicos? Não, rapaz, é que você é muito peludo, não tem ninguém aqui peludo no Japão. Nós não sabemos fazer essa cirurgia. Volta para o Brasil, volta para os Estados Unidos. Mas, meu Deus, a minha esposa está grávida, vai nascer a minha filha. Eu estou aqui com um cisto no bumbum, não consigo fazer nada. Só porque eu sou peludo, sou como parente de Esaú. Alguém tem que me ajudar. E lá vai a minha esposa, acha um médico lá no fim do mundo, em Yokohama. Aí eu vou lá visitar o japonesinho, eu entro, eu olho para o cidadão, escrevo no formulário quem eu sou, o que eu faço, patati patatá. Quando o cidadão olha para mim, a primeira pergunta que ele faz é: você é cristão? Eu, hã? Eu estou no Japão, eu não estou no Brasil, nos Estados Unidos. Você não encontra igreja e missionário como você encontra na Zona Norte, onde morava o Wellington, que a cada quarteirão tem 3 igrejas. E aí eu ainda, o incrédulo, fala, mas você diz cristão católico ou protestante? Aí vem o japonês, mais uma vez, pá, boca de Deus, não importa, católico ou protestante, é pá, importa que você segue a Jesus e é cristão. Aleluia. São essas coisas que nos surpreendem da graça de Deus, que até as mulas falam. Não que ele seja uma mula, eu que era a mula. São as sensibilidades e o bom humor desse Deus que é Deus de festa, que nos protege, que nos acaricia, que nos fala, eu vou te ensinar até com um cisto no bumbum, como é me seguir, sem família, sem nada, falando um idioma que você mal compreende. E aí o japonesinho fala, posso te examinar? E eu tinha dor em tudo quanto é lugar. Falei, tenho dor aqui, aqui, aqui. Aí o japonesinho faz todos os exames e raio-x, pá, pá, pá. Eu volto e eu falo, eu não estou sentindo mais nenhuma dor aqui. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, você me examinou, eu tinha dor aqui. E ele olha para mim e falou, foi um milagre. Eu, o quê? Aí, pá, cacetada ainda na cara do crente, do missionário, do pastor, de um japonês. Foi um milagre. O quê? Foi um milagre. Aqui não tem mais o que tinha antes. Eu falei, eu não sei o que era, mas eu sei que você foi curado. Está parecendo aquele cego de nascença. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o pai, a mãe pergunta a ele tem idade, mas eu sei de uma coisa, um milagre aconteceu, eu estou vendo. Ele olha para mim e falou, foi um milagre. Aí eu falei aqui do bumbum. Ah, do bumbum você vai ter que operar. Eu gosto disso. Essa sensibilidade óbvia. Aqui foi um milagre, o bumbum tem que operar. Ah, que coisa linda. O Deus que usa médico, o Deus que usa cachorro, o Deus que usa, seja lá o que for, a boca de um ateu, o Deus que fala, porque a voz dele está na natureza, ele fala na consciência, ele fala através de sonhos, ele fala porque ele é livre. Aí eu opero. Pode imaginar? Foi a situação mais vulnerável que eu já passei na minha existência. De bumbum pro alto, e o japonês... Eu falo japonês para comunicação, mas imagine só a parte técnica de uma cirurgia no teu bumbum, tirando um cisto. Foi uma coisa inimaginável. Sabe o que aconteceu? Resumindo, chegando nos finalmente, eu volto ao japonês antes de sair do Japão só para lhe dar um abraço. Sabe o que ele fez? Ele abriu a gaveta dele e me mostrou todos os missionários, todas as fotos que ele tem orado, um por um. E eu falei, aqui está a minha foto. Talvez eu nunca mais o veja, talvez na glória, mas nunca mais a minha existência foi a mesma, porque ele, aos seus amados, dá enquanto dormem. Ele, aos seus amados, dá enquanto dormem. Porque, de fato, assim como tu não sabes o caminho do vento e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz
todas as coisas. Louvado seja o seu nome. Para terminar, na França, ora, este é um país pós-cristão, este é um país que é considerado o quarto país mais ateísta do mundo, este é um país que a média de membros de uma igreja são 30, 50 pessoas, este é um país de uma cultura fria, este é um país que eu hoje estou tendo dificuldades para encontrar crédito no banco, este é um país que eu existo, que eu vivo e vejo a quantidade, vocês sabem disso, de muçulmanos crescendo, não só na França, mas em toda a Europa, onde igrejas se transformam em hotéis, onde igrejas se transformam em mesquitas, onde igrejas estão se tornando palácios, onde igrejas estão se tornando centro de convenções, onde a igreja já não existe, porque nós estamos vivendo o pós-cristianismo, mas mesmo assim a palavra de Jesus é a mesma, eu estou convosco, contigo, todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a palavra para ti, nesta noite, ele está contigo, ele te chamou, porque ele é um Deus missionário, e ele te chamou para ser este missionário, ainda que você esteja em Marília, ainda que você esteja em São Paulo, ainda que você esteja em Londres, ainda que você esteja em Curitiba, ainda que você esteja no Recife, e você não vá para nenhum outro lugar, porque a profissão na qual você tem, ele te chamou, e ele está dizendo que, conquanto haja vales, conquanto haja montanhas, eu estou contigo, até a consumação dos séculos. Louvado seja o seu nome. Deus te abençoe. Jesus, seja o centro, minha fonte, direção, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, direção, Jesus. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos. Te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Te agradecemos pela vida do Fabinho, que nos trouxe a experiência que teve, Senhor Deus, como filha de missionário. Ouvindo o Fabinho, ó Deus, eu me lembrei daquela citação que diz que quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, as boas novas. Benditos são esses, ó Deus, que colocam, Senhor Deus, o seu coração no
do Senhor, que aonde estão, Senhor Deus, proclamam as boas novas do Evangelho de Jesus. Te agradecemos e pedimos ao Senhor que a tua companhia seja constante, Senhor Deus. O Fábio Senhor nos chamou a atenção dizendo que nós estamos em missão, nós servimos a um Deus que é missionário, Senhor Deus. Onde estamos, ó Deus, o que fazemos, da maneira como fazemos, revela, Senhor Deus, as boas novas do Evangelho de Jesus. Que a tua presença, a tua graça estejam sobre nós, os seus missionários, ó Senhor. Missionários que levam o teu evangelho às empresas, que levam, Senhor Deus, os evangelhos, ó Deus, às prefeituras, às repartições públicas, que levam aos hospitais, que levam, Senhor Deus, a todo lugar, ó Deus. Bendito seja o teu nome. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela missão que foi dada por Jesus. Um grande significado, Senhor Deus. Pedimos a tua bênção sobre esses, Senhor Deus. Nós oramos, clamando a tua bênção sobre esses que estão em lugares distantes, longe da família. Senhor Deus, que respondem ao chamado, a Deus, com disposição, com disponibilidade a realizar, Senhor Deus, o teu chamado, o teu mandato, ó Deus. Pedimos por eles para que tenham a tua companhia, para que não se sintam sós, que não sintam frio, Senhor Deus, mas que estejam, Senhor Deus, aconchegados à presença do Espírito Santo, Senhor Deus, e se sintam, Senhor, renovados, restaurados, Senhor, nas suas forças, ó Deus, na realização das suas missões, ó Senhor. Pedimos, ó Deus, esses que estão em todo lugar, que recebam a tua bênção, Senhor. Eu oro pelo Fábio, pela família, Senhor Deus, para que seja, Senhor, cheios do Espírito Santo, que ao abrir da sua boca, Senhor Deus, pessoas, ó Deus, enxerguem, vejam Jesus de tal maneira que caiam aos pés de Jesus. A todos nós, ó Deus, que levamos o teu Evangelho, Senhor, sejamos cheios do seu Espírito Santo, espalhando a paz, a alegria, a justiça, o amor. Seja assim, Deus. Que esteja viva em nós, Senhor Deus. Que esteja, Senhor Deus, fervilhando no nosso coração. Que seja, Senhor Deus, um motor, Senhor Deus, dentro de nós, ó Deus, a espalharmos o Evangelho da liberdade, da alegria. Senhor Deus, nós oramos agradecidos, pedindo, Senhor, que o Senhor responda as nossas orações e as nossas intercessões. No nome de Jesus nós oramos e suplicamos assim. Amém. Amém. E a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Quanta gratidão